dia, gente! Bom dia, meu povo querido, para mais um devocional. Hoje nós vamos fazer um panorama no livro de Lamentações de Jeremias. A gente veio falando sobre Jeremias há alguns meses, né? E agora a gente vai falar sobre as lamentações. O que é isso? O que é lamentações, né? O que esse livro quer falar pra gente também? Jeremias. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está chegando no nosso devocional. Nós estamos lendo a palavra de Deus desde o início do ano. E aí sempre eu destaco aqui alguns versículos bíblicos, algumas passagens para a gente poder meditar junto, tá bom? Seja bem-vindo, deixa eu ver quem está chegando aqui. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Bem-vinda todas vocês que estão chegando para a nossa live. Jaque. Eita Deus, deixa eu ver aqui, que aqui fica melhor para me ver. Gente, estou muito feliz porque o Senhor nos dá a oportunidade, né, da gente falar. O texto, essa passagem também ela é muito profunda de lamentações, né? Eu estava lendo ela, falei, meu Deus, de fato a gente entende, né, a aflição do profeta, né? Que vê depois de anunciar, depois de falar, depois de advertir, né, ver toda aquela ruína, toda aquela destruição, né? Então, seja muito bem-vindo, Jaque. Jaque, parabéns, minha querida. Eu ia até te perguntar isso, porque eu vi ontem nas stories, eu falei assim, bom, deve ser aniversário dela, depois eu vou perguntar. Que bom, parabéns. Fico muito feliz, você tem sido uma bênção para o Ministério Vida Plena, sobretudo para a minha vida. Que o Senhor continue te prosperando, tá? Abençoando, dando saúde e fazendo uma obra completa aí na sua casa. Amém? Paz, Rosane. Parabéns. Aí, eu recebendo parabéns da nossa equipe também, já que Deus te abençoe, tá? Essa semana eu vou aí. Gente, Cris, seja bem-vinda. Bom dia. Vamos falar sobre o nosso profeta Jeremias, né? Algumas pessoas falam assim, o profeta chorão. Mas é porque, gente, não é fácil, né? Você advertir o povo, daqui a pouco você vê tudo em ruína, não foi por falta de falar, né? Você sofre, você chora em ver as coisas e tentar salvar, entre aspas, tentar salvar uma pessoa, tentar salvar um lugar e as pessoas não estão nem aí, né? É muito triste a gente ter que passar por isso, mas a gente vai entender aqui um pouco sobre esse tema. Vou fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de fazer, Senhor, esse devocional de manhã. Depois fica salvo, muitas outras pessoas vão ver. Eu quero te agradecer, Senhor, por ser esse canal, nesse tempo, para abençoar. Peço agora que o Senhor me ilumine e traz à minha memória aquilo que eu preciso falar, Senhor, no dia de hoje. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, todo esse equipamento, todas as pessoas que estão comigo aqui no ao vivo. Eu peço que o Senhor continue, Senhor, abençoando, abre a mente, fala com elas hoje, Pai. Libera uma palavra através desse estudo, no nome de Jesus, Pai. Amém. Rosane, Deus abençoe, Pai do Senhor também. Paz. Então, se você abrir aí Lamentações de Jeremias, você vai ver que o profeta, o tema, né, que eu coloquei aqui, né, quando a dor se transforma em oração e esperança. A gente vê que por que esse livro se chama Lamentações? Então, o livro Lamentações é uma coletânea de 5 poemas, tá? Escrito após a queda de Jerusalém. Então, esse foi um poema. A cidade ela foi queimada, o templo destruído, o povo preso ou morto, né? Alguns mortos. E Jeremias, que havia alertado por décadas, agora chora. Pensa, você está divertindo uma pessoa, você está orando por ela, e agora você vê a ruína, né? Então, aqui não é só um profeta falando, né? É um homem
lamentando diante de Deus a destruição da sua nação. É muito triste, gente. Quando você vê uma nação sua, pensa, a gente tem que orar tanto para o nosso país, para o nosso Brasil, porque a gente está vendo tanta corrupção, tanta depravação, tanta coisa que vem para cá, que né, algumas a gente vê, outras a gente nem sabe. Mas assim, Deus está usando os profetas na terra, né, para advertir o povo para se arrepender. Aí quando você vê um juízo, a gente vai entender aqui o que é um juízo, né? Então o contexto histórico, espiritual é esse. A tragédia já anunciada. Já foi anunciada essa tragédia. Agora, Deus advertiu por anos através de Jeremias. O que ele advertiu que a gente foi falando aqui? Idolatria. Deus falou sobre a injustiça social. Gente, olha, isso já estava acontecendo no tempo de Jeremias. Falsos profetas estavam na nação. Deus estava advertindo o coração endurecido do povo, né? E o povo rejeitou os avisos e zombou da palavra. Tudo isso estava sendo advertido para eles, né? E eles estavam nem aí, ó, né? Então o juízo veio. O que foi o juízo? A Babilônia invadiu Jerusalém. O templo, símbolo da presença de Deus, caiu, né? A cidade foi queimada. Mulheres, idosos, crianças, todos sofreram. Então a gente precisa pensar sobre os nossos tempos também. A gente está vendo tantos países, né, líderes de outras nações, de olho no Brasil, querendo, né, a nossa nação. Então a gente pensa que muitas vezes vem para um benefício apenas, mas vem também para juízo e para aprisionar o povo, tá? Ficar sob o regime desse país. Isso é muito triste, gente. A gente não tem noção de como isso é. A gente é um país livre. Imagina você ter que ficar sob o regime de um país, às vezes, comunista. É muito terrível. Então, eles estavam vivendo isso aqui, né? Mulheres, idosos, crianças, porque é isso. Os líderes foram mortos, né, na época da invasão. Os sobreviventes levados ao exílio. E o pior momento, foi o pior momento da história de Judá. Então a gente vê que eles só tem esse livro de Lamentações, tem 5, né? Tem 5 capítulos. Eles são versos. E se você observar no livro de Jeremias, se você está com a Bíblia aí, pode abrir, você vai ver que cada verso ele começa com uma letra, tá? São letras do alfabeto hebraico, tá bom? São letras do alfabeto hebraico, como se ele fizesse de A a Z e ali ele fosse fazendo, né, poemas. E isso foi falando, né, lamentando sobre o que estava acontecendo. Se você abrir, você vai ver. O capítulo 3, ele é o centro do livro, né? A maior parte da esperança está nesse capítulo 3. É onde aparece: quero trazer à memória o que me dá a esperança. Lamentações 3, 21. Abre aí. Lamentações 3, o capítulo 21. E eu já vou trazer uma aplicação para a gente sobre isso. Lamentação 3, 21. Lá no 20 fala assim: minha alma continuamente, minha alma continuamente se lamenta, se lembra disso e se abate dentro de mim. Ele está falando, né? Minha alma se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então esse é um versículo muito conhecido, né? Porque Jeremias está ali vendo toda aquela destruição, mas confiando, né, que Deus falou que também viria o tempo de refrigério, o tempo de esperança, né? Então, gente, é a mesma coisa para nós. Se você está vivendo um tempo, né, que você não está sendo tão favorável, pega esse versículo aqui, Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículo 20 até o 24. Medita nele,
Jeremias estava diante dessa situação, desse cenário de destruição, de perda. E ele falou isso. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lembre-se disso. Deus é bom, Ele é misericordioso. E Ele permitiu o que aconteceu, porque já havia avisando o povo há muito tempo. Há muito tempo. Né? Então isso serve para a gente poder ficar atento. Né? Então o pecado ele traz ruína, mas a misericórdia de Deus renova a esperança. Então esse livro ele une dor humana, né? A justiça de Deus, a fidelidade divina, mesmo após o juízo. Então Deus ele é bom, ele é misericordioso, tá? O capítulo 3, né, mais conhecido, mostra o sofrimento. A misericórdia do Senhor, quando ele fala, né, renova a cada manhã. Está falando que Deus, ele, todos os dias, você pode esperar uma esperança em Deus de algo novo. A ruína do templo, a fome, a destruição das famílias. O profeta explica que o pecado correu a nação por dentro. Corroeu. A nação foi toda prejudicada. E aí vem o clamor final, né? Da nação. Restaura-nos novamente a Ti, Senhor. Então, gente, Deus às vezes permite algo acontecer para nos trazer mais para perto dele. Mas olha, tenha certeza que Deus vai avisar de todas as formas. Ninguém cai num problema, num laço, numa situação, senão Deus não já está advertindo, não está falando, não está mostrando. Só que a gente muitas vezes tem pessoas que fecham o ouvido, fica cego espiritual, porque ela está no seu eu. Então ele não consegue ouvir. Ele vai ouvir que momento? Quando o juízo chega. Tem gente que vai ouvir antes, vai obedecer a voz de Deus. Senhor, estou ouvindo, estou entendendo, vamos me posicionar. Tem gente que só vai entender quando estiver na ruína. Infelizmente. E aí, às vezes, Deus permite. Tá? O pecado nunca é leve. Lamentações mostra que nenhum juízo é sem aviso. Que eu acabei de falar para vocês. Nenhum juízo é sem aviso. E o pecado nunca fica sem consequência. Causa consequência, não tem jeito, gente. Deus não se alegra em ferir, tá? A gente precisa entender isso. Deus fica alegre porque ele tá ferindo a gente. Não fica. Quem é o pai e mãe genuíno que fica alegre quando tem que corrigir seu filho? Não, a gente fica muito triste. Mas a gente faz aquilo ali porque, tipo assim, já chegou ao extremo. Você já falou, você já divertiu, você já fez tudo que você podia na conversa. E agora você vai ter que dar uma punição. E eu não tô falando de violência, tô falando de uma punição. Vai tirar alguma coisa dele, não vai para essa festa, vai ter que ficar aqui de castigo. Você fica mal, mas você já falou 2, 3, 4, 5 vezes. É parecido na vida espiritual, né? Com Deus é assim também, na nossa vida, tá? Então Deus não se alegra em ferir. A dor é resultado da rebeldia, não da crueldade divina. Sempre vai ser assim, tá? Então a dor ela é resultado da rebeldia, não é porque Deus é cruel. Até no juízo, gente, há misericórdia. Sabia? Então o Senhor é bom para os que esperam nele. A dor, ela pode virar adoração, ela pode virar uma adoração na hora da dor. O que aconteceu dentro do livro de Lamentações? Cada letra dessa, ele organizou, né? A letra do alfabeto, e foi fazendo poemas. E tu acha que esse poema foi feito em que momento? Um momento de muita dor, né? Muita dor. Então a dor virou adoração. Tem gente que adora Deus assim com uma profundidade quando ela está no momento de dor. Já reparou isso? Já conhece alguém assim? A gente às vezes já passou por isso. Quando a gente é muito imaturo, Deus já está falando, Deus está mostrando, e a gente está insistindo e tal. Aí quando aquela pessoa cai no leito da dor, ela cai num problema muito sério, ela começa a buscar Deus, ela começa a adorar, ela começa... Então a restauração começa com arrependimento.
E o capítulo 5 é uma oração de retorno, né? Então a gente fiz aqui um panorama para vocês entenderem o que é essa Lamentações de Jeremias. Então foi um momento de muita tristeza para ele. E esses poemas foram uma forma dele expressar, né, a sua dor, expressar o lamento, a adoração. E ele, quanto profeta, Deus coloca, né, as palavras, Deus colocou para que a nação pudesse ouvir aquilo, os remanescentes, né, e saber que Deus ainda tinha um plano para aquele lugar. Então, quando destruições acontecem na nossa vida, não é o fim. Não é o fim. É um chamado ao retorno. Tá? Guarde isso aí. Quando destruições acontecem na nossa vida, não é o fim. É o chamado ao retorno. Deus agora está te chamando para retornar, para voltar para o lugar que Ele te colocou. Lamentações nos ensina a chorar diante de Deus e não longe dele. Tá? Chorar diante de Deus e não longe dele. Mesmo em perdas, Deus renova a misericórdia. As misericórdias do Senhor. A verdadeira restauração começa quando reconhecemos nossos pecados. Então, quando chega um estado extremo, lembre sempre disso. Olha os sinais, Deus está mostrando. Deus está falando de alguma forma. Deus está divertindo. Então, se chegar um sinal extremo, é porque é o início de um retorno para algo maior. Ali a gente se encontra com a verdade, ali a gente se encontra no nosso limite, chegamos no final. É como você chega no final do túnel e fala assim, eu tenho que voltar. Então, o povo foi muito divertido por décadas. Olha, segundo a história, Noé, quando ele recebeu a palavra de Deus para construir a arca, gente, passou-se 100 anos ele construindo, ele preparando, né? Advertindo o povo, ó, gerações foram nascendo e o povo nem aí. E aí veio o quê? O dilúvio. Veio o dilúvio. Se você olhar na história, né, da Bíblia, de tempos em tempos vinha o que? Fome, vinha peste, vinha juízo na terra, e Deus advertia. E nós, como ser humano dessa época, nós também vivemos um juízo. Para advertir. Quantos crentes não voltou? Quantas pessoas não ficaram? Quantas igrejas não se levantaram? Né? Foram 2, 3 anos terríveis que nós passamos. Né? Muitas perdas, não teve? Muitas perdas. Muita gente ficou sem emprego, muita gente ficou com problemas sérios, né? Gente, não tem nada novo. É só a gente ler a Bíblia que a gente vai ver que o negócio se repete. Então, Lamentações nos mostra que o pecado destrói, mas a misericórdia reconstrói. A cidade caiu, mas a esperança não caiu. Porque Deus continua sendo fiel. Agora a gente para olhar aqui, ó. Eu e você estamos aqui, 2025. Vamos para 2026. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Foi em 2020, né? 21, 22, 23, 24, 25. Ó, 5 anos. 5 anos. Você para pensar. A gente já reconstruiu muita coisa, muitas pessoas já prosperaram. Nós já estamos vivendo de novo. De novo. Gente, então a misericórdia do Senhor reconstrói. É ou não é? Quantas pessoas foram abençoadas? Está sendo abençoada? Então, a gente caminhando aqui para finalizar, o pranto do povo diante dessas consequências do pecado e a fidelidade de Deus quando tudo desaba. Deixa eu ver o que vocês estão. É isso aí, ó. Deus é nossa esperança. O pedido foi errado. É isso aí, minha gente.
Então, o livro de Lamentações, eu estou fazendo o panorama dele, tá? A gente só vai fazer somente esse, depois a gente vai entrar no livro de Ezequiel, que é mais um profeta também, vamos aprender muito com Ezequiel. Então, eu estou fazendo um panorama porque ele é apenas 5 capítulos que fala apenas dos poemas das Lamentações de Jeremias, tá? Então, Jerusalém é descrita como uma viúva solitária. Quando você vê o capítulo inicial de Lamentações, ele fala lá no poema, né? Jerusalém é descrita como uma viúva solitária, uma mulher que perdeu a sua glória, seus filhos e sua dignidade. Viu como é que é interessante? Ele fez a comparação, né? O capítulo ele mostra a dor inicial, o choque, o peso do abandono. Ou seja, é uma queda que poderia ter sido evitada. O que a gente vê? A cidade está vazia, como alguém que perdeu tudo, seus amantes, né? Alianças políticas, porque ela estava se envolvendo com um monte de politicagem, né? Esses amantes, né, que a Bíblia faz uma comparação, né? Que ela fez aliança com outros partidos, com outros povos, atraíram. O peso do pecado é reconhecido. E aqui a gente fala de ferida espiritual, ferida espiritual. Quando alguém insiste no próprio caminho até perder o que tinha como segurança. Sabe aquelas pessoas que vão insistindo em viver ali, Deus já falou, que ela vai insistindo em viver em alianças, fica fazendo esquemas, fica fazendo partido, e Deus já está mostrando. Ela insiste até perder o que tinha como segurança. O que isso revela sobre Deus? Mesmo no juízo, ele não abandona o povo ao silêncio. Ele permite a dor para curar a raiz do pecado. Então, Deus permite a dor para curar a raiz do pecado. É duro de ouvir isso, mas é uma verdade. E eu quero que você pense sobre isso que eu falei aqui. Ele não abandona o povo ao silêncio. Ele permite a dor para curar a raiz do pecado. Então, quando Deus nos confronta, ele não está destruindo, ele está despertando. Ele está despertando. Tá? Toda queda que leva ao arrependimento é o início da restauração. Se a pessoa for dura de coração, ela não entender que aquilo ali é uma permissão de Deus, é um juízo, ela vai ser consumida ali. Muitas pessoas voltam para Deus, voltam quando está lá no chão. Ela fala, Deus, eu entendi. Me dá uma oportunidade para mim poder recomeçar. Aí ela vai levantando, porque ela se arrependeu. É o início da restauração da pessoa. Não tem outro caminho a não ser o arrependimento. Se não tiver um coração quebrantado e contrito, vai ser amassado. Então, gente, se você está vivendo com uma pessoa, você está advertindo uma pessoa, seja no teu casamento, seja um filho, seja no trabalho, e essa pessoa continua nessa dureza de coração, é a misericórdia do Senhor que está dando oportunidade para ela. Porque quando vier, ou ela vai se arrepender ou ela vai ficar lá. Tem pessoas que é muito dura de coração, gente. Eu estava na faculdade, o professor estava contando eu estava tendo uma aula de humanismo, né? É uma abordagem da psicologia, humanismo e existencialismo. E ele fala que 2 coisas que a gente precisa observar dentro de uma análise, né? É o perdão e a culpa. Certo? Então, assim, tem pessoas que não se perdoam, tem pessoas que não perdoam e ela também não se perdoa. Ela carrega aquilo ali, aquela dureza. E ela carrega a culpa. Então a gente avalia também essas 2 coisas, entre tantas outras coisas, né? Essa é uma abordagem. E aí ele falou que foi visitar uma pessoa que estava na cama, né? Em cima da cama, dureza ali, tipo, mal, muito mal, mas o coração muito duro. E ele falou que identificou que era a falta de perdão. E ele
falou para ela, confrontou ela no sentido disso. E ele falou assim, sabe o que ela me falou? Ela falou assim, ela já estava ruim ali em cima da cama, ela falou assim, eu não consigo mais voltar. Eu não consigo mais perdoar. Então a Bíblia fala sobre a raiz de amargura. Então é algo profundo. Ela preferia morrer ali, mas não conseguia liberar, não conseguia se perdoar e nem perdoar a pessoa. Então, tem momentos que a pessoa vai chegar no fundo, ela vai falar assim, eu preciso voltar. E ela vai se arrepender. Tem outras que não. Tá? Agora, a dor é vista como consequência direta da disciplina de Deus. Jeremias mostra o juízo com profundidade, sem aliviar a gravidade do pecado. O juízo não é abandono, gente. Não é abandono de Deus, tá? É disciplina. É disciplina. Então, o que vemos aqui? Deus derramou sua ira, quando a gente vai lá para o capítulo 2. Os profetas falsos enganos, né? Os profetas falsos enganaram o povo, a gente vê. A dor levou o povo ao clamor profundo. A dor levou o povo ao clamor profundo. Tá? Quando a pessoa colhe o fruto amargo de escolhas erradas e acha que Deus está com ela, isso é ferida emocional, ferida espiritual. Né? Quando a pessoa colhe o fruto amargo de escolhas erradas e acha que Deus está com ela. O que isso revela sobre Deus? A ira de Deus não é descontrole. É amor santo, restaurando um povo que se perdeu. Isso é didático, gente. Você pensa na criação de filhos. Você está ali falando uma vez, 2 vezes, você já divertiu, você teve misericórdia. E você chega no limite e fala assim, eu vou ter que punir, eu vou ter que cortar isso aqui, eu vou ter que tirar isso aqui dele, eu vou ter que tirar isso aqui dela, eu vou ter que botar de castigo. Então, não é descontrole seu, é um amor para restaurar o que está se perdendo ali, tá? Porque o ser humano, ele precisa desses limites, ele precisa muitas vezes dessa, para acordar, entendeu? Então, assuma a verdade, não há cura sem reconhecer a causa da dor. E eu quero aproveitar e falar para vocês que eu vou fazer um seminário em março, dia 21 de março, Restaura-me, Senhor. Nós vamos falar sobre feridas emocionais e vamos tratar elas ali através da luz da palavra. Vai ser muito profundo. Se prepare, guarda essa data aí para você estar lá com a gente no dia 21 de março de 2026, tá? Restaura-me, Senhor, é sobre cura interior. O juízo é um convite para voltar ao centro da vontade de Deus. Então, Jeremias ele descreve sua dor pessoal, mas declara a maior afirmação de esperança do Antigo Testamento. A maior afirmação que ele declara aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Tá bom? Ele vai disciplinar, mas merecíamos sermos consumidos. Mas a misericórdia dele vem para disciplinar apenas. Então o que a gente vê aqui? Jeremias fala como alguém esmagado, cercado, ferido, mas se lembra da bondade de Deus. Chama o povo ao arrependimento, né? Sentiu-se sufocado pela própria história, como se não houvesse saída. Então, o que isso revela, né? A misericórdia de Deus nasce no lugar mais escuro. Ele não rejeita para sempre. Então, tem pessoas que vai viver um lugar tão de ruína e lá ele vai ressurgir. Então, gente, vamos entender que tem coisas que é a permissão de Deus. Às vezes você está querendo ajudar uma pessoa que ela está nessa fase
que Deus permitiu chegar. Porque não foi falta de falar, não foi falta de divertir, não foi falta de... Então, assim, ele não se rendeu, ela não se rendeu. Então é isso. Deus permite. A vida espiritual, a virada espiritual começa quando você decide lembrar quem Deus é e não o que você sente. Eu conversando, lembrei aqui de uma pessoa que ela comentou com a gente o seguinte: ele sempre rejeitou falar de Deus, ouvir falar de religião, ele é uma pessoa muito avessa. Só que ele estava indo nos caminhos, né? Foi criado na igreja, de família cristã, mas se desviou muito cedo, mas então ele tinha uma aversão. E ele foi entrando por caminhos que foram caminhos maus, né? Foram levando ele para o vício, ele ficou muito envolvido com essas coisas. E ele ficou agora prisioneiro do vício, né? E ele estava perdendo muitas coisas, perdendo família, perdendo pessoas queridas perto, porque essa é a tendência, né? E ele conta que um dia ele estava tão mal, ao fundo do poço, ó, olha a ruína. Ele estava tão ruim, ele falou que lá, sentado no sofá, ele virou para Deus. Ele falou: Deus, vamos lá, vamos conversar. Tá entendendo? Que aí agora ele chegou onde Deus disciplinou para poder... Tá bom, você quer ir? Vai indo, vai indo. Chegou na ruína, começou a perder tudo. Deus, vamos conversar. Eu estou nessa situação aqui, eu não aguento mais. Né? Não estou aguentando mais essa situação. E eu precisava que o Senhor me desse pelo menos uns 30 dias para eu poder sair dessa situação. Me dá uma oportunidade. Tarará, tarará, tarará. Aí ele falou que no dia seguinte, eu não lembro se foi ele ou se foi alguém que marcou para ele, um médico, uma doutora, para ele nesse médico. Aí ele falou, quando chegou lá, a doutora olhou para ele e falou assim: bom, você quer sair dessa situação? Aí ela, olha o sinal de Deus, ela virou para ele e falou assim, essa doutora virou para ele e falou assim: me dá 30 dias sem você fazer isso que você está fazendo, sem você usar isso que você está usando, que eu vou te ajudar. Me dá 30 dias. Olha só, ele pediu a Deus 30 dias. Deus, me dá 30 dias para poder eu conseguir sair disso. Quando ele vai na médica, a médica falou assim: então você me dá 30 dias sem usar, sem fazer, sem acontecer, para eu poder te ajudar. Vocês estão entendendo? Então Deus, a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor está lá na ruína também. Ele acordou, ele falou que aquilo foi um choque para ele, porque ele falou: poxa, só eu que falei isso para Deus. E ele está conseguindo, está tendo um bom resultado. E ele está avançando para a cura, para se sentir melhor. Vocês estão entendendo? Então a virada espiritual começa quando você decide lembrar quem Deus é. E não o que você sente. Tá? A memória, gente, é a arma espiritual. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Então ali naquele momento ele lembrou de Deus, da graça de Deus e pediu misericórdia a Deus. Vocês estão entendendo? Então, quando a pessoa está aí, não vai ter uma... Você tá orando, você ora por essa pessoa, você jejua por ela, continua falando do amor de Deus para ela e deixa. Tá indo por... Deixa. Faz aquilo que você consegue fazer, claro. O máximo que você pode. Mas deixa que lá na ruína ela vai encontrar. Muitas vezes não tem o que fazer. Né? É o que estava acontecendo aqui com o povo. Já estava todo mundo... Perdeu.
Então, nada no mundo é mais devastador do que ser privado da presença e da bênção de Deus. Nada no mundo. Você ser privado da bênção de Deus, tá? O Senhor é bom. Os nobres agora mendigam. O que a gente vê aqui nesse texto, né? Lá no capítulo 4. Os nobres agora estão mendigando. Valores invertidos. O pecado dos líderes trouxe destruição. Então, quando as consequências chegam e revelam que o pecado cobra mais do que prometeu. Então, eu vou repetir. É quando as consequências chegam e revelam que o pecado cobra mais do que prometeu. Mais do que prometeu. O que isso revela sobre Deus? Ele não negocia sua santidade. Ele trata com seriedade a liderança, o altar e o coração do povo. Ele não negocia sua santidade. Deus nos chama a uma vida íntegra, porque Ele sabe que o pecado empobrece a alma. O brilho se perde quando o coração se afasta da obediência. Então Deus, Ele está ali, gente. Até na disciplina Ele está te amando. Porque o pecado, ele não tem o que fazer, ele vai te cobrar caro. E aí termina o clamor final pela restauração. Deus restaura quem reconhece, clama e volta. Deus restaura quem reconhece, clama e volta. O que vemos? Confissão coletiva, agora já no capítulo 5, tá? Confissão coletiva, que é o 5:19. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Então aqui a gente vê confissão coletiva, pedido desesperado por restauração, reconhecimento da soberania de Deus. Reconhecer que sem Deus não há futuro, não há força, não há restauração. O que isso revela sobre Deus? Ele sempre responde a um coração quebrantado, tá? Toda restauração começa com 3 movimentos, 3. Toda restauração ela vai começar com 3 movimentos. Primeiro, reconhecer. Se a pessoa não reconhece, gente, não tem restauração ainda. Então, essa pessoa que eu falei para vocês, ela andava na sua vaidade, no seu eu, na sua vontade. Não reconhecia. Quando a gente tentava falar alguma coisa, já era um problema sério. Reconhecer o pecado. Retornar. Segundo ponto, retornar. Quando eles falam, restaura-nos. Né? E o terceiro, depender. Senhor, és rei para sempre. Então, reconhecer, retornar e depender são esses 3 movimentos para a restauração. Então, o pecado destrói, o juízo desperta, a misericórdia renova, a disciplina educa e a restauração recomeça. Jeremias nos ensina a lamentar, não para viver na dor, mas para descobrir no quebrantamento o caminho da cura. Tá bom? Então, vou repetir aqui essa frase. Jeremias nos ensina a lamentar, não para viver na dor, mas para descobrir no quebrantamento o caminho da cura. Então, chora, lamenta, Senhor, nós reconhecemos, e ali o Senhor vai fazendo a cura. Lamentar é espiritual. É reconhecer o que precisa ser purificado. E esse lamento dele aqui não é reclamando, tá? É um lamento de dor. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Olha o que aconteceu.
o povo não te ouviu. Senhor, nós reconhecemos o nosso pecado. Senhor, eu poderia ter feito diferente. Senhor, realmente, é esse tipo de lamentação, entendeu? Então, lamentar é espiritual, é reconhecer o que precisa ser purificado, trazer na presença do Senhor. Tá? Arrependimento não é vergonha, é libertação. Então, quem tem vergonha de se arrepender, ele nunca vai viver uma libertação. Arrependimento é confronto mesmo, é eu me despir. Eu falar assim, eu sou essa pessoa aqui, eu reconheço isso aqui, eu falei. E é libertador, gente. É libertador quando você se arrepende. Miserável homem que eu sou. Pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente pequei. Era isso. Por que esses homens, grandes homens de Deus, estão lá na Bíblia? Todo mundo pecador. Mas olha o coração desses homens. Olha a forma como eles lidavam com o arrependimento. Ninguém ficava botando desculpa, não. Deus não termina onde o pecado termina. Tá? A misericórdia vence o cativeiro. A restauração é garantida para quem volta com sinceridade. Então, Deus vai levantar mulher e homem de Deus. Preste atenção. Deus tem prazer em te levantar. A glória da segunda casa. Então, assim, não tenha vergonha do arrependimento, de reconhecer. Eu caí, eu preciso resolver isso aqui. E Deus vai te levantar, porque esse coração é um coração quebrantado. Coração duro, como foi o do diabo, foi expulso do céu. Queria ser igual a Deus, não se rendeu, não se dobrou. Preste atenção numa chave que eu vou falar aqui para você. O diabo ele foi expulso. E a Bíblia fala que teve resistência. Teve resistência para sair do céu. Tu acha que foi assim, ele foi expulso e saiu? Não. Teve briga. Então as pessoas duras de coração, ela fica ali resistindo, brigando consigo mesmo, com as pessoas, com Deus. Fica resistindo, tá? Então, oremos pelo nosso coração, para que o Senhor nos dê coração sábios. E se você está passando por uma situação parecida, ou está com alguém que você vê que é muito difícil, duro de coração, saiba que esse é o caminho, né? Ore pela misericórdia para que ele, ainda na ruína, se arrependa, né? Às vezes vai precisar ir na ruína para se arrepender, como o povo aqui, tá bom? Deixa eu orar por você. Espírito Santo, quero te agradecer por essa palavra, por essa orientação. E eu quero te pedir agora pelos nossos corações, Senhor. Senhor, quebranta-nos, Pai, diante dos nossos pecados, nossos erros. Se há alguma dureza no nosso coração, Deus, confronta-nos, Pai. Mede, pesa o nosso coração. Vê se há em mim algum caminho mau e livra-me desse caminho. Porque queremos ser restaurados, Pai, todos os dias, pelo tua grande mão, teu grande poder. Deus, te entregamos as pessoas, Pai, que nós convivemos e que têm um coração tão endurecido. Pedimos que o Senhor quebrante essas pessoas, Pai, que elas se arrependam enquanto há tempo, que haja cura e restauração e renovação para elas também. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, muito obrigada. Estamos terminando e quero te fazer um convite. Não deixe de fazer a sua inscrição se você quiser estar comigo e junto com a nossa equipe, nossas irmãs intercessoras, no dia 22 de novembro, sábado agora, pertinho. E a gente vai estar ali num tempo de comunhão, de alegria, de palavra, de oração, de clamor, tá bom? Que Deus te abençoe. Vai ser muito bom ter você ali, dar um abraço, tirarmos uma foto e agradecer ao Senhor pelo ano, né? E já também orar pelo próximo ano, pelos seus pedidos, pelos seus projetos, tá? Leva, porque nós vamos fazer ali um ato profético, orando pelo aquilo que você vai colocar diante de Deus, tá bom? Muito obrigada, Deus te abençoe, ó. Um grande abraço.